Olá, meus queridos, eu quero mostrar para vocês, a importância do eletrólito, o que é o eletrólito, como é que eu defini para vocês um eletrodo, É um sistema que contém a forma reduzida em contato com a forma oxidada e a interconversão entre essas formas é possível devido a um meio condutor. Exatamente o que está aqui, forma reduzida, zinco 0, forma oxidada, zinco mais 2, e a interconversão entre zinco 0 e zinco 2, se dando pela superfície do zinco, o condutor. Mas notem que para que haja a forma oxidada, no eletrodo é necessário que haja uma solução, Então, de maneira implícita, na definição que eu dei, vocês têm aí a presença desse eletrólito, do meio eletrolítico, que é justamente a solução na qual os íons estão presentes, Vejam que eu poderia definir eletrodo de outra forma, um sistema onde eu tenho um condutor e um meio eletrolítico, Então, olha, o condutor e o meio eletrolítico, O meio eletrolítico, obviamente, tem formas oxidadas, que podem se transformar em formas reduzidas, ou o contrário, ou o processo inverso, por meio da superfície do condutor. Enfim, eu posso definir eletrodo como condutor e eletrólito, ou da maneira que eu defini com vocês na aula passada. Tá? Então, nessa videoaula, nessa pequena videoaula, eu quero destacar a importância do eletrólito nas células galvânicas. Então, para verificar essa importância, eu vou começar analisando esse sistema aqui à esquerda mais simplificado, que também é uma célula galvânica. Vejam que a transferência de elétrons do zinco para o cobre está se dando por meio de um condutor externo, e esse fluxo de elétrons está sendo aproveitado, ou seja, essa corrente elétrica está sendo aproveitada, Não é simplesmente um processo de transferência de elétrons, mas sim de geração de corrente elétrica, O que caracteriza, a corrente elétrica é justamente o fluxo de elétrons por meio de um condutor, Então vejam a importância do meio eletrolítico ou do eletrólito. Ao mesmo tempo que os elétrons saem pelo condutor, saem do circuito, saem pelo circuito externo, digamos assim, por meio do condutor, a gente observa uma movimentação de cargas no eletrólito, Então, elétrons saem do zinco para o cobre e cargas positivas saem do zinco para o cobre, É algo que não dá para ser desconectado. O movimento dos elétrons e o movimento das cargas positivas, chamado de corrente elétrica, Então, a importância do eletrólito é justamente porque se não tiver eletrólito, não tem como ter fluxo de elétrons pelo condutor, Uma coisa não dá para ser desconectada da outra. No caso de um sistema mais complicado como esse aqui, o clássico de pilhas pra gente, a célula galvânica clássica pra gente, 2 eletrodos separados e depois conectados por um condutor e por um tubo em U. No caso dessa montagem aqui, o tubo em U é quem garante, a continuidade no caminho, no movimento das cargas, porque aqui ao ligar a placa de cobre, a placa de zinco, a placa de cobre, por meio do condutor externo, o fluxo de elétrons é garantido. Mas e o fluxo das cargas positivas, como é que se dá, se os eletrodos não estão conectados adequadamente? Nesse caso aqui a gente observa que conforme o zinco 2 sai, em direção à placa de cobre, como ele não consegue chegar lá, quem vai em direção à placa de cobre é o próprio cobre 2, ou até mesmo o potássio mais, que sai do tubo em U invertido. O fato é que a conexão dos eletrólitos por meio desse tubo em U permite a continuidade do caminho das cargas positivas, Então, olha, o zinco 2, se pudesse, ele passaria aqui por dentro do tubo em U e ia lá no cobre tentar resgatar o seu elétron de volta, Mas como ele não pode, o cobre 2 faz esse processo, esse caminho, em direção ao condutor de cobre,
e até mesmo os íons potássio, né? Não posso impedir que o potássio vá em direção à placa de cobre, mas obviamente, como a quantidade de cobre 2 é muito maior, né, é natural o fluxo, né, saindo do zinco 2 e chegando do cobre 2, né, tal como aqui, ó, saindo do zinco 2 e nesse caso entrando H+, porque o meu eletrolítico aqui é composto por ácido sulfúrico. No caso aqui, o meu eletrolítico é composto por sulfato de cobre. Então, sai zinco 2 e entra cobre 2, tá? Então, o papel da ponte salina em conectar os eletrólitos é fundamental, né? Porque ela que garante, né, a continuidade do fluxo de cargas positivas que está atrelado ao fluxo de elétrons, tá? Outra forma de entender também o papel da ponte salina é aquela questão do balanço das cargas, né? Quando o eletrodo, né, o condutor, o pedaço de zinco se oxida, né, começa a haver um aumento de cargas positivas aqui, né? E para a manutenção do equilíbrio das cargas, o nitrato vem, né, e equilibra esse excesso de zinco 2, digamos assim. Da mesma forma, quando o cobre 2 vai em direção à placa de cobre, que está recebendo os elétrons, né, começa a haver uma diminuição das cargas positivas aqui dentro, um desbalanço. E aí o potássio vem e repõe, né, equilibra essa falta de cargas positivas. Tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham entendido, né, a importância, né, do condutor e do eletrólito numa célula galvânica ou pilha. Tanto nesse sistema mais simplificado, como nesse aqui mais complexo, que exige, então, né, a inserção desse tubo em um invertido para que os eletrólitos sejam conectados, né, e a continuidade do movimento das cargas positivas se dê, né, o que é algo que tem que acontecer para garantir a manutenção do fluxo de elétrons pelo condutor. Tá? Então, outra forma de definir eletrodo é condutor e meio eletrolítico ou eletrólito. Tá? Como é que eu defini? Forma reduzida, forma oxidada e interface para interconversão entre elas. Né? O que está implícito aqui, condutor e eletrólito. Tá? Então, da mesma forma que numa pilha didática de laboratório, né, em pilhas tais como essas aqui, didáticas de laboratório, da mesma forma que a gente identifica aqui, né, condutor e eletrólito, nas pilhas comerciais a gente vai identificar também a presença desses componentes, tá? E o princípio de funcionamento tem que ter tudo a ver com esse daqui, né? Afinal de contas, pilha é pilha. Nesse caso são pilhas de laboratório, pilhas didáticas, digamos assim, e nós vamos ver as pilhas comerciais, né, que são sistemas práticos que funcionam por meio, né, desse mesmo sistema aqui, mas, né, que foram montados de forma que dá para usar, né, de maneira mais fácil, mais simplificada. Tá? Então, era isso que eu queria falar nesse vídeo, né, a importância do eletrólito, né, porque nas pilhas comerciais a gente vai ter que identificar também anodo, catodo, condutor e eletrólito. Anodo, catodo, condutor e eletrólito, ok? Fica com Deus, um beijo, tchau, tchau.